Boa tarde, salve, salve comunidade. O Vem Comigo de hoje a gente vai falar se o artigo 142 da Constituição autoriza ou não a intervenção militar, como queriam os golpistas. E eu digo para vocês, não autoriza. E o primeiro ponto que a gente pode falar, o primeiro aspecto a ser analisado nesse não autoriza, é entender da onde nasceu a Constituição Federal de 1988. Pois bem, para quem não sabe, a Constituição Federal de 1988, ela veio em oposição a um regime de ditadura militar. Ela surgiu como um movimento político, social, da direta já, em que o povo foi às ruas em 1984, 85, pedindo o fim da ditadura militar. Em 1986 e 1987 foi criada uma Assembleia Nacional Constituinte, e 87 e 88, que elaborou o texto da Constituição. Então, por favor, historicamente, analisando os dogmas da sociedade, que a nossa Constituição também é classificada como dogmática, então tira-se uma foto do retrato da sociedade, aquela época, 87, 88, tudo que veio antes de 87, 88, direta já, a emenda Dante de Oliveira, e a saída do Brasil de um regime de ditadura militar para a redemocratização. Aí eu pergunto para vocês, historicamente, sociologicamente falando, dogmaticamente, que é o que representa essa Constituição, além dela ser democrática, ela é uma Constituição dogmática. O que é uma Constituição dogmática? É aquela Constituição em que eu analiso, eu tiro um retrato, uma foto daquele momento em que ela foi estabelecida. Aí eu pergunto para vocês acham que em 1987, 88, com a Constituinte, liderada, comandada pelo Ulisses Guimarães, que falou que quem é traidor da Constituição, traidor da pátria, tem nojo a traidor da pátria, da Constituição, vocês acham mesmo que esta Constituição traria dentro do seu texto, no seu bojo, a possibilidade de novamente vir um regime antidemocrático? Primeiro ponto para a gente fazer uma reflexão. É óbvio que não. Se eu perguntar aqui para a Constituição de 88, como se eu pudesse perguntar hoje, se ele estivesse vivo, Ulisses Guimarães, ele diria, não é possível. Nós lutamos muito para que se chegasse à Constituição de 88 e que ela garantisse, está lá no artigo 1º da Constituição, que nós somos um Estado democrático de direito. Fazendo esse primeiro posicionamento, eu vou para o segundo, que aí eu já vou entrar mais dentro do que a gente coloca como análises do texto aqui, da literalidade do texto da Constituição Federal. Meus amigos, lembrem vocês que eu falei outro dia como é que é composta a Constituição. Ela é composta por títulos. Nós temos 8 títulos que são divididos por blocos de assunto. Pois é. O artigo 142 da Constituição Federal está no título 5, que fala aqui, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Aí vem o artigo 142, então já começa. Onde que está o 142, professora? No título que fala da defesa do Estado Democrático de Direitos das instituições. O 142, o tão sonhado 142 do governo que pretendia dar o golpe, eles alegam, e tem um jurista aí, eu não vou citar o nome dele, que eu não vou dar palco para louco dançar aqui no meu canal, mas assim, tem um jurista que falou, não, o 142 autoriza a intervenção militar. Não, doutor, não, o senhor envelheceu muito mal. Como fez mal para o senhor? Eu ouvi, eu tinha livros, nossa, mas infelizmente mais um puxado aí pelo, como é que chama? Um viúvo da ditadura, né? Olha só, tem mais uma coisa. Essa decisão, essa interpretação também já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em abril de 2024. E o Supremo Tribunal Federal falou que não tem a possibilidade de intervenção militar
a partir do artigo 142. Mas vou ler para vocês aqui o artigo 142. O que eles alegam? Que o 142 seria um poder moderador. Ai, Jesus. Chama os desavisados. O poder 142 só existiu na Constituição de 1824. Era o poder do imperador. Hoje não tem mais. Olha o que são as Forças Armadas. No título 5, no capítulo 2, que trata das Forças Armadas, o artigo 142 fala o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Acabou. Na própria literalidade do artigo 142, ele traz que as Forças Armadas não são poder, são instituições permanentes, assim como é também o Ministério Público. Não tem que se falar em poder moderador. Continuando aqui com a leitura do 142. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. O capitão, ele quebrou, tá? A hierarquia e a disciplina. O capitão quis tacar fogo, explodir o quartel em que ele fazia lá, que ele estava se formando, quando ele era ainda ascendente, a estudante das Forças Armadas. Vocês sabem dessa história? Que o Jair Bolsonaro tentou explodir o quartel e que ele foi expulso por decisão unânime do Tribunal de Justiça Militar? Vocês não leem história, né? Fica aí depois falando, vamos pedir o 142. Esse que é o BO. Mas olha lá, sob a autoridade suprema do presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, em casos de guerra, de intervenções de outros estados, a garantia dos poderes constitucionais. Meus amores, como se garante os poderes constitucionais? Quais são os poderes constitucionais, professora? Executivo, legislativo e judiciário. Eles querem pegar o 142 para garantir os poderes constitucionais, acabar, matar o ministro do STF, matar o presidente da República, o vice-presidente da República eleito, tá dentro aqui do 142? Pergunto para vocês. A garantia dos poderes constitucionais por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Portanto, primeiro, na literalidade não está dizendo aqui que o 142 autoriza uma intervenção militar. Nós temos possibilidades de intervenção? Temos as chamadas intervenções federais, que também está aqui no capítulo 5, que fala aqui, olha, do estado de sítio, da intervenção federal, do estado de defesa, mas nenhuma delas autoriza a intervenção militar nessa situação em que eles queriam. Não tem, é impossível, não há a menor possibilidade. Vamos pensar pelos dois sentidos. Pelo sentido da onde surgiu, por que nós temos a Constituição Federal de 1988, qual a motivação social dela, o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, que Ferdinand Lassalle traz, ouve-se os poderes, as forças sociais, para a gente entender por que nós temos esse texto aqui, por que essa Constituição se chama Constituição Cidadã, apelidada pelo grande Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. E depois a gente vai ver a interpretação da literalidade do artigo 142, e ele nada fala dessa possibilidade de intervenção militar. Mas fala-se assim, em situações de caos, etc. Começam a entender por que foram o 8 de janeiro, explodir bomba, o outro queria matar não sei quem, acabou se matando. O caos instalado, a sociedade numa situação de caos, até surgiria a possibilidade aí do 142 ser invocado pelo presidente da República. Mas não foi o caso, não é o caso. A nossa democracia segue firme e forte. Não esqueçamos, estamos sempre que estar atentos, porque eles não sossegaram. Eles não sossegaram, eles não vão sossegar. A narrativa deles nos sites, no blog deles, é de que não tem provas, que não aconteceu nada.
Então, é preciso estar atento. Mas eu digo para vocês com toda a firmeza, o 142 não autoriza intervenção militar. As Forças Armadas não são um poder moderador. O que eles querem fazer com o artigo 142 só existe na cabeça abjeta, anencéfala desses caras. No direito constitucional, para as pessoas que leem, estudam, interpretam corretamente, para os não viúvas de ditadura, o 142 não autoriza a intervenção militar como eles queriam. Um beijo para vocês. Esse foi o Vem Comigo de hoje. Assim que aparecer mais um assunto da moda, eu venho falar com vocês. Obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.